A terceira temporada de Foundation na Apple TV trouxe muitas expectativas. Um dos personagens mais enigmáticos do universo criado por Isaac Asimov deixou os fãs em alerta. O Mulo, um mutante com poderes mentais, chegou como grande ameaça ao Plano Seldon, à Psicohistória, à Fundação e ao Império Galáctico. Depois de 10 episódios, muita ação, reviravoltas, traições, batalhas espaciais, planetas explodindo e sacrifícios, o final deixou muitos mistérios e muitas perguntas. Neste vídeo, nós vamos dar uma analisada nessa terceira temporada, ver o que deu certo, o que ficou ali meio estranho, ver as perguntas que ficaram ali sem respostas, mas que, com certeza, vão ver na quarta temporada que já está confirmada. Portanto, fica comigo até o final, depois deixa teu comentário, deixa teu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos ao vídeo. A chegada do Mulo, ela foi anunciada ali no final da segunda temporada, quando Gaal Dornick teve uma visão onde ela estava num lugar misterioso, todo destruído, e tinha um sujeito ali com cara de mal, com poderes mentais, e ela enfrenta. Ela viu também a sua filha Salvor Hardin ser morta, aquela coisa toda. Então, ali no final da segunda temporada, a gente já sabia, opa, o Mulo está chegando para a terceira temporada. Desde a primeira aparição, o Mulo é apresentado como um conquistador cruel, calculista e um discurso contraditório. Todos iriam amá-lo, mesmo sendo sádico e cruel. A entrada magnífica, conquistando Calgan, matando o arquiduque Belarion e sequestrando a filha, não teve como evitar a comparação com Thanos e Gamora. Só que aquele impacto inicial ali, ele foi se diluindo, foi se desmanchando aos pouquinhos. O personagem que estava destinado a dominar toda a terceira temporada, como Demerseu foi na segunda, aquilo ali foi se diluindo, foi ali ficando ali um pouquinho, perdendo espaço para outros arcos que surgiram na terceira temporada. A trama coloca o personagem no centro, mas diluído entre outros arcos como o do Império, da Fundação de Seldon de Dornick e da Segunda Fundação. Mesmo quando Seldon sugere que algo no Mulo estava errado, a série não entrega respostas ou mistérios que sustentem esse peso dramático. Quem conhece a obra de Asimov sabe que o Mulo nos romances é muito mais enigmático. O grande trunfo era o mistério. Ninguém sabia quem ele era. Todos viam as conquistas, mas ninguém via o conquistador. Ninguém tinha visto o Mulo. Só que ele se disfarça de magníficos gigânticos, um palhaço tímido, feio, esquisito, que toca um instrumento bastante estranho, e ele conquista a confiança das pessoas. Mas por trás ali, nas sombras, ele vai manipulando as pessoas com os poderes mentais. Ele acaba se apaixonando por Beta Mellow, a esposa do comerciante Toran Mellow, e ele revela a humanidade e vulnerabilidade. E é justamente ela quem acaba descobrindo que Magníficos é o Mulo. Na série, tinha os dois, o Mulo e Magníficos. Eu mesmo criei a minha própria teoria da conspiração. Fiquei ali olhando, esse Magníficos é o verdadeiro Mulo, olha só. Esse Magníficos também estava chegando ali na Beta, estava tendo ali uma coisa, um clima entre os dois que nem estava no livro. Eu também até pensei ali, puxa vida, isso aí também vai ter aquela dualidade de alter egos, tipo assim, o médico e o monstro, aquela coisa toda, né? Tava ficando muito óbvio isso aí. Eu tenho certeza que quem conhece os livros, tudo, e estava assistindo a série, pensou algo parecido. No final, todo mundo teve uma surpresa que veio do absolutamente nada. A série trouxe uma origem para o Mulo, mas eu não acho que tenha sido muito convincente. A batalha com Gaal Dornick ficou longe das cenas épicas do final da segunda temporada. Tudo ficou numa batalha mental sem muita emoção. Olha, não foi ruim, foi bom. O detalhe é que ficou aquela ideia, aquela imagem, aquelas sequências lá do final da segunda temporada, aquela batalha toda, aquela coisa épica, aquilo ali que ficou. A gente imaginava uma pauleira daquelas. Tudo bem, a gente tem que pensar assim, ó, o Mulo ele tem poderes mentais, Gaal Dornick também. Então a batalha só podia ser, né, no campo mental. Mas ficou aquela imagem daquela batalha épica, tudo que, convenhamos, né, a gente queria aquele negócio. A Gaal Dornick, ela seguiu aquele padrão da jornada do herói. De discípula de Seldon, ela passa a ser uma estrategista da Fundação.
tomando assim umas decisões cada vez mais frias e calculistas, aquela coisa toda. Lá na primeira temporada, a gente não imaginava que ela iria chegar na terceira temporada com esses poderes mentais todos a ponto de rivalizar com o próprio Mulo. Mas com todo esse poder mesmo, o negócio, a batalha épica, ficou só ali no papo cabeça, ali no poder mental, aquela coisa toda, no campo mental, e deu pra bola. Não teve outra coisa, ficou aquilo ali mesmo. Eu preferia, eu preferia do jeito que foi lá no final da segunda temporada. Aquilo ali ficou bacana. Acho que ficaria legal se fosse assim, um pouquinho pelo menos, né? Ainda assim, a jornada de Gale Dornick foi uma das mais interessantes. Deixou de ser apenas aprendiz para se tornar peça central na disputa pelo destino da galáxia. No começo, Dornick era uma matemática vindo de um planeta que não aceitava qualquer tipo de ciência e conhecimento. Foi para Trantor a convite de Seldon, era tímida e com princípios religiosos do planeta dela. Passou a duvidar de Seldon e até o acusou de não se importar com as pessoas e de usá-las. Com o passar do tempo, ela foi fazendo exatamente isso também. Isso ficou bacana. É como quem dissesse assim, viram como as pessoas mudam? Em alguns momentos ela chegou a passar aquela ideia assim de super-heroína, né? Como naquela sequência em que ela salta de uma nave ali, usando ali um tipo de uma prancha, uma coisa parecida. Até me lembrou ali o surfista prateado, o Super Choque, essa coisa toda. Tudo bem, ficou bonitinho, sabe? Mas eu acho que dali deu uma extrapoladinha ali, foi muita frieza. Aquela coisa, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, meu poder mental vai me salvar. Não sei. O desenvolvimento e a evolução da personagem Gale Dornick ficou interessante. Uma discípula simples, ali, tímida, ao ponto de chegar a ser uma protagonista fria, calculista, estrategista da fundação e que está controlando toda aquela coisa ali que conduz a fundação, conduz o destino da galáxia. Ficou interessante. Talvez algum exagero ali de alguns momentos de super-heroína, mas ficou interessante. E falando em peças centrais, quantos Seldons cabem nessa série? Não que isso seja ruim, mas exatamente pelo mistério. Isso tá bem bacana. Tem o Seldon verdadeiro, ou teve. Tem o Seldon do Volt, tem o Seldon do primeiro Radiante, e agora tem o Seldon que estava com Gale Dornick, que Cale deu um outro corpo. E o Seldon agora está pedindo um outro para ela também. Quem é o verdadeiro Seldon? Qual é o plano dele mesmo, de verdade? Um dos mistérios de Seldon aparece nos primeiros episódios da terceira temporada. Dornick acorda da criogenia muito tempo depois do combinado. Seldon está muito mais velho e mostra para Dornick o que ele fez durante todos os anos em que esteve acordado. Ele fala em 8 crises e afirma que todo conhecimento e segredos dele serão guardados na nave Invictus. O detalhe é que essa nave ela foi a mais poderosa do Império, a Fundação tomou posse, mas ela foi destruída no final da segunda temporada. Na segunda metade da terceira temporada, o Imperador Crepúsculo apresenta uma arma nova, aparentemente com os destroços da Invictus. Essa arma se torna um instrumento de persuasão contra o Mulo e é uma arma altamente destrutiva. Fica então a dúvida, era sobre isso que Seldon se referia ao falar da Invictus? O curioso é que quando o Seldon mostra para Dornick aquela imagem ali da Invictus, ela não fala nada, o que para mim é uma coisa muito estranha. Outro mistério, um enigma, é exatamente a história entre Cale e Seldon. O que eles estão planejando? Ou melhor, o que ele está planejando? Por que ele pediu um novo corpo para Cale? Aquele diálogo ali entre os dois foi no segundo episódio? Aquilo ali ficou estranho, foi um mistério, um enigma. Aquele diálogo foi esquisito. A resposta de Cale sugere um destino maior, talvez até além da narrativa da Fundação. Você já teve a sua chance, ela diz, mas ele insiste. Agora, por quê? Ele tem algum plano? Os dois desaparecem por um portal deixando incertezas. Nesse momento, uma frase se destaca. Cale diz, você deveria ter falado a verdade para ela. E o Seldon responde, eu não tinha coragem de olhar nos olhos dela. O que isso significa? A série não esclarece, mas deixa aberta uma interpretação de segredos ainda não revelados. Enquanto isso, o Seldon do Volt tem seus próprios dilemas. Ele deseja um corpo físico, mas recebe de Gale uma resposta dura. Você está morto. A expressão de Seldon, no entanto,
indica que a sua história ainda não terminou. Detalhe importante, o Seldon do Volt não sabe o que o Seldon verdadeiro, ou o que está vivo, está planejando. É como se fossem assim, duas existências totalmente independentes, mas complementares. E isso traz uma camada de mistério muito interessante. Do outro lado, temos o Império. O imperador Cleon XXIV ou 24, como queiram dizer, ele não quer saber de assumir ali o papel de governante. O negócio dele é viver ali como hippie, cabeludão, barbudão, peladão, apaixonado, usando umas coisas esquisitas ali. Não sei o que ele está usando ali, mas deixa o cara muito doidão. E quem está carregando todo o peso do Império é justamente Demersel. Enquanto isso, Irmão Crepúsculo aguarda o momento da sua ascensão assistindo aos vídeos dos Cleons anteriores que passaram pela mesma experiência. Na cabeça dele, planos ficam se movimentando e guardando segredos. Demersel, preocupada com a situação, vai a Gossamer e descobre que Dia tem um caso com Song, uma adepta de um culto proibido chamado Herança, que venerava robôs. A fé nesse culto era crime punível com a morte, mas Demersel foi uma robô gente boa e apenas apagou sua memória da garota e a enviou de volta para Mycologen. Dia parte em busca de Son, acaba sendo preso, julgado e condenado por Sunmaster 18, uma espécie de sacerdote em Mycologen. Nesse julgamento, ele descobre que o cajado de Sunmaster escondia a cabeça de um robô, uma revelação que liga diretamente à identidade secreta de Demersel. Dia pega a cabeça do robô e leva ao Palácio Imperial e entrega a Demersel para que ela se conecte e seja livre, deixando de seguir a sua programação que a obriga a preservar a dinastia cleônica. Quando ela tentava fazer o contato, Demersel recebe um alerta da Sala dos Clones e se retira às pressas. O clímax acontece quando Crepúsculo, assumindo o papel de escuridão, destrói os clones e prepara uma armadilha para Demersel e mata o irmão Dia. Com a dinastia cleônica destruída, resta apenas Crepúsculo como único imperador. Essa ruptura levanta questões importantes. Como fica a queda do Império prevista pelo primeiro Radiante? A psicohistória falhou em suas projeções ou essa ruptura fazia parte dos seus cálculos? E se tem uma personagem que se destacou nessa terceira temporada, com certeza foi Demersel. Já foi na segunda. Esses dilemas existenciais de um robô, conflitos, a programação que a obriga a ser fiel à dinastia, fazem com que ela se torne uma figura trágica. A terceira temporada mostrou coisas importantes sobre a personagem. Uma delas foi a sua origem. Ela foi guardada em segredo até ser descoberta pelo jovem Cleon I, que a libertou com uma programação rígida que a aprisionou ao projeto dos clones. A escalada dos dilemas de Demersel chegou a tal ponto surpreendente que num episódio entre a segunda e a terceira temporada vimos Demersel chorando. Isso é um aspecto de humanidade muito forte. Aí nos perguntamos assim, né? Demersel tem algum tipo de alma? Demersel era adepta da crença luminista. Numa conversa com Zephyr Varellis, o assunto gira em torno do tempo dos robôs e das leis da robótica e da guerra que destruiu todos os robôs. Também falam sobre ressurreição. Para Varellis, Demersel poderia voltar a viver quando o Império caísse, uma nova Demersel surgindo do palácio. Esse retorno não seria apenas religioso ou simbólico. Logo no começo da temporada, nós descobrimos que dados e memórias de Demersel foram incorporados ao primeiro Radiante como parte dos cálculos de Harry Seldon. A própria Demersel confirma isso, mas ainda assim ficam alguns mistérios que envolvem Demersel, o primeiro Radiante, e toda essa história que aconteceu com ela. O diálogo com Cale dentro do primeiro Radiante, cheio de ambiguidades, mistérios e revelações subtendidas. Demersel revive o conflito final entre humanos e robôs, revelando o peso de sua existência. Aparentemente, Demersel foi destruída depois de ser atraída por uma armadilha de Irmão Escuridão. O sacrifício dela, sua ligação com o primeiro Radiante e até a possibilidade de ressurreição deixam claro que o destino da galáxia passa por suas escolhas. No fim das contas, foi ela, e não o Mulo, o arco mais impactante da terceira temporada. A grande surpresa dessa terceira temporada, sem dúvida nenhuma, foi Beta ter se revelado como a verdadeira Mula. Uma atitude bastante ousada ali dos roteiristas, aquela coisa toda, ficou bem ousado mesmo. Mas também causou bastante polêmica, que eu tô sabendo. Eu não sei se achei aquilo interessante, achei meio estranho.
Enquanto parte do público que conhece a obra de Asimov imaginou uma jogada em que o verdadeiro mulo seria Magníficos, aparece Beta se revelando do nada. Estava guardada na nuvem digital do Google ou alguma outra coisa. O problema é que Beta não teve espaço suficiente para que essa revelação tivesse o peso dramático esperado. Imagino que se quisesse dar a essa personagem o mesmo peso que Magníficos teve nos livros, mas não sei, acho que não. Nos livros, ninguém sabia que era um mulo. Quem descobriu foi Beta, mas como é que ela descobriu? Através ali daquele convívio, das ações, de conversa daqui, conversa dali, ela foi juntando as peças e ela acabou descobrindo que Magníficos Gigânticos era o verdadeiro mulo. Diferente dessa série agora, no finalzinho, quando de repente ela aparece e diz: "Oi, eu sou o verdadeiro mulo". Aí fica uma coisa assim, puxa vida, mas como assim? Então, para que fizeram a origem do mulo? Não precisava de nada daquilo ali. Fizeram uma construção de um personagem que depois não teve sentido nenhum. Beta, ela só passava aquela imagem de uma esposa assim, né, aquela coisa toda e mais nada. Apareceu do absolutamente nada. Eu acredito que o roteirista quisesse dar a mesma surpresa, uma verdadeira identidade surpreendente, mas não me pareceu muito convincente não. A batalha mental entre ela e Dornick também não trouxe nada de épico, mostrou apenas a capacidade mental de Dornick, e ficou por aí. Um detalhe interessante ali nos últimos minutinhos do último episódio dessa temporada foi Kael. Aquilo ali vai dar origem para muita teoria. O crânio que Demersel estabeleceu contato enviou uma mensagem. A cena corta para uma estação e dá para reconhecer que Kael está na Lua e ao fundo vemos a Terra. Kael está junto a outro robô. Ela recebe a mensagem do crânio do robô em Trantor, acompanhada de uma frase enigmática. Um de nós está solicitando enlace. Talvez alguém esteja querendo nos envolver na luta. Como assim um de nós? Quem é essa Kael? Essa Kael é a mesma lá da segunda temporada que encontrou Harry Seldon dentro do primeiro Radiante, ou é aquela que eles encontraram, Seldon, Dornick e Salvor Hardin, encontraram no planeta Una, e que o Seldon recebeu um corpo? Ou essa Kael é aquela mesma da terceira temporada, que encontrou o Seldon ali nos aposentos dele, e ele pediu um novo corpo? Quem é aquela Kael que apareceu no final dessa terceira temporada? A série deixa o enigma em aberto, provocando especulações sobre seu papel futuro e possíveis conexões com a psicohistória, a Segunda Fundação e os robôs. Uma coisa bastante positiva é quando chega no final da temporada e ficam aquelas perguntas, aquelas questões que devem ser respondidas na temporada seguinte. Lembrando que a quarta temporada já está confirmada. Então tem aquelas perguntas, aquelas questões que a gente ali já vai criando umas ideias, já vai criando teorias e algumas delas são bastante curiosas. Por que Gale Dornick guardou os genomas de sua filha Salvor Hardin? Como vai ficar o Trono Galáctico após o Irmão Escuridão destruir todos os clones e matar o Irmão Dia? Por que Seldon pediu outro corpo a Kael e quais são seus planos? Kael fará isso mesmo? Demersel foi destruída? Ou sua programação foi transferida para a cabeça robótica? Ou a sua consciência ficou no primeiro Radiante? E finalmente, qual a razão de Demersel ter solicitado à embaixadora Quent que entregasse o livro triangular com os cálculos de Kael, base da criação da psicohistória, à bibliotecária-chefe de Trantor? Ao fazer esse pedido, Demersel diz: "Confie em mim". Isso significa dizer que ela sabia exatamente o que estava pedindo e o que viria depois? De um modo geral, essa terceira temporada acho que foi boa, certo? Teve esse lance ali do mulo que eu acho não ficou legal, não pegou bem. Foi uma coisa assim, foi uma surpresa que não teve um impacto. Eu não achei nada impactante. O que teve de impacto mesmo foi a Demersel. Ali causou uma comoção na internet. Onde é que já se viu? Eu não duvido que façam um abaixo-assinado para trazerem de volta a Demersel na quarta temporada. Eu não duvido absolutamente nada. Foi uma temporada boa, teve muita ação, aquela coisa toda. As únicas coisas foi aquilo ali, né? A Gale Dornick, interessante, eu achei que deram um protagonismo para ela quase de super-heroína, mas foi interessante, gostei. Vamos ver agora essas perguntas que talvez, espero, sejam respondidas na quarta temporada.
E é isso aí, pessoal, era o que tínhamos para falar sobre a terceira temporada de Foundation. Na minha opinião, foi boa. Teve algumas coisinhas? Teve, mas foi boa. Mas e você? O que você achou dessa terceira temporada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você mais gostou? O que se destacou? Qual foi o personagem que você mais se identificou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, teu joinha. Se não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Porque agora a gente vai seguir andando por essa galáxia cheia de aventuras, ações e mistérios. Até o próximo vídeo!